Oi gente, hoje viemos conhecer o Farol de Santa Luzia, que fica em Vila Velha. É um lugar lindo, 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 lindo. É a nossa primeira vez aqui, então resolvi filmar. Oi gente, estou aqui, ó. No farol? No farol, dentro dele, né, mãe? Aham. E eu tô Dá tchau pro vlog. Tchau, vlog. Tá bem vazio hoje. Agora há pouco tinha mais pessoas, mas agora está bem tranquilo.